Um recheio de morango como esse daqui, eu tenho certeza que você nunca fez. Gente, isso aqui é para comer de colheradas, até como sobremesa. O sabor disso aqui é sem igual e você vai aprender como que é simples demais de fazer. Aqui na panela você vai colocar 300 gramas de morangos. E junto dos morangos o açúcar, é meia xícara de açúcar e a minha medida aqui é de 240 ml. Eu estou usando os morangos congelados que eu já tinha aqui no meu freezer, mas você pode utilizar os frescos e da forma que você preferir. Eu gosto deles assim, mais inteirinho, para ficar pedaços maiores, tá? Tá vendo? Não precisa adicionar água. O próprio morango, estando congelado ou não, solta a água dele mesmo. Tá? Isso é suficiente para poder cozinhar e deixar essa geleia linda. Eu quero que essa geleia fique bem reduzida, eu não quero ela com bastante líquido. Então deixa ela ficar um pouquinho mais sequinha, tá bom? Prontinho. Agora eu vou deixar essa geleia aqui no cantinho para esfriar. Enquanto isso, na panela a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. São só esses dois mesmo, tá? Agora sim a gente vai ligar o nosso fogo e nós vamos cozinhar isso daqui no fogo bem baixinho. Se você colocar um fogo um pouco mais alto, isso daqui vai queimar, tá? Então, olha, usa uma espátula aí de silicone para ter certeza que você tá raspando todo o fundinho e as laterais e ficar um creme bem lisinho, bem brilhoso e delicioso. Já vou te mostrar o ponto. Olha só, é esse ponto aqui, tá vendo? Ó, eu já até desliguei minha panela. Ele fica assim, olha, bem firminho. Quando você passa a sua espátula pelo meio, tá vendo? Ele forma um caminhozinho aí, gente, que ele não se junta, tá? É um pouquinho antes do ponto de enrolar, como se fosse um brigadeiro, tá vendo? Olha só que ponto bonitão que ele fica. E chega bem rapidinho, tá? Não demora muito não. Agora nesse creminho aqui, ainda quente, a gente vai colocar meia colher de sopa de suco em pó de morango. Se você quiser usar o pó saborizante para sobremesa, você pode usar. Eu prefiro o suco em pó porque ele tem uma acidezinha que deixa um sabor aqui super especial e eu adoro. Misturei muito bem e olha como que ele já vai ficando com uma cor bem bonita. Uma dica, por que eu não coloquei esse pozinho aqui durante o cozimento? Porque como eu disse, ele tem uma acidez. Então se a gente colocar ele antes, pode correr o risco do seu creme talhar. Assim não, ele vai ficar perfeito e lisinho. Agora a gente vai acrescentar aquela geleia que a gente fez aqui agorinha mesmo no início, tá vendo? Vou deixar só um pouquinho aqui na minha travessa que eu já vou te mostrar por quê. Agora é só misturar esses dois aqui muito bem. Olha como que aqui esse creme já fica maravilhoso demais. Mas ó, vem comigo que ainda não acabou, tá? Isso daqui ainda tem como ficar melhor. Deixei ele no cantinho aqui até ele esfriar completamente. E agora eu vou bater 150 ml de creme para chantilly bem gelado. É bem geladão mesmo, tá? Quanto mais gelado seu chantilly tiver, mais volume e mais cremosinho ele vai ficar. Agora, no nosso creme já frio, se você colocar o seu chantilly no seu creme ainda morninho, o chantilly vai derreter e não vai dar a cremosidade que a gente precisa, tá bom? Mas também não leva lá na geladeira, porque senão ele vai ficar duro demais e vai dificultar na hora de misturar. Então deixa o seu creminho esfriar aí na temperatura ambiente e depois para misturar, tá vendo? Fica bem facinho e não dá trabalho nenhum. Olha que lindeza que fica esse creme e como que ele já fica bem firme antes mesmo de ir para a geladeira. Agora eu vou passar isso daqui para uma outra travessa. E olha como que rende, tá? Pouquinhos ingredientes e olha o tantão que ele rende no final. Vou só dar aquela espalhadinha nele aqui para deixar todo por igual.
E agora, com aquele restinho que a gente deixou aqui do ladinho da geleia de morango, eu vou colocar assim por cima, para ele ficar bem bonitão. Sabe aquele recheio que dá água na boca da gente só de olhar por cima, assim mesmo? Pois é essa sensação que a gente quer. Então vou colocar o restante dessa geleia aqui por cima e dar uma espalhadinha bem de leve para ele ficar bem bonitão. O legal desse recheio aqui é que você pode fazer, sabe aqueles bolos bem estruturados, com aquelas camadas de recheio bem autona mesmo, que todo mundo adora ver aquelas fatias? Pois é, você pode fazer sem medo, porque esse recheio aqui é um recheio super estruturado, não vai derreter no calor, ele fica super firme e o sabor dele, gente, é simplesmente incrível. Aqui eu fiz esse recheio aqui pro bolo de aniversário do meu filho e aqui é simplesmente um sucesso. Todo mundo ama e sempre pede para eu repetir, porque é simplesmente maravilhoso. Fiz uma massinha de chocolate, que eu já vou também ensinar essa semana, essa massinha de chocolate que fica simplesmente incrível, perfeita e sem erro. Ó, faz isso daí e depois me fala se não é o melhor recheio de morango que você já provou na vida, tá? Um beijo, família, me conta aqui e não esquece, hein? A gente sonha, mas é Deus que realiza. Que Deus abençoe sua semana e a sua vida, tá? Um grande beijo. Tchau!